Catecismo da Igreja Católica, sobre os 10 Mandamentos. Capítulo 1. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma e de todo o entendimento. Jesus resumiu os deveres do homem para com Deus com essas palavras: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Estas palavras são um eco imediato ao apelo solene: ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Deus amou primeiro. O amor de Deus único é lembrado na primeira das 10 palavras. Em seguida, os mandamentos explicitam a resposta de amor que o homem é chamado a dar a seu Deus. Artigo 1. O primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima dos céus, ou embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dos ídolos, nem lhe prestarás culto. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículos do 2 ao 5. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 10. 1. Adorarás o Senhor teu Deus, e o servirás? Deus se faz conhecer, recordando sua ação toda poderosa, benigna e libertadora, na história daquele a quem se dirige. Cuida para não esquecer o Senhor que te tirou do Egito, casa da escravidão. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 12. A primeira palavra contém o primeiro mandamento da lei: temerás o Senhor teu Deus, a ele servirás. Não seguirás outros deuses. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos do 13 ao 14. O primeiro apelo e exigência justa de Deus é que o homem o acolha e o adore. O Deus único e verdadeiro revela sua glória primeiro a Israel. A revelação da vocação e da verdade do homem está ligada à revelação de Deus. O homem tem a vocação de manifestar Deus, agindo em conformidade com a sua criação, a imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. O primeiro preceito abrange a fé, a esperança e a caridade. Com efeito, quando se fala de Deus, fala-se de um ser constante, imutável, sempre o mesmo, fiel, perfeitamente justo. Daí decorre que nós devemos necessariamente aceitar suas palavras e ter nela a fé e confiança plenas. Ele é o Todo-Poderoso, clemente, infinitivamente inclinado a fazer o bem. Quem poderia deixar de pôr nele todas as suas esperanças? E quem poderia deixar de amá-lo, contemplando os tesouros de bondade e de ternura que ele derramou sobre nós? Daí esta fórmula que Deus emprega na Sagrada Escritura, quer no começo, quer no fim, de seus preceitos: eu sou o Senhor. A fé. Nossa vida moral encontra sua fonte na fé, em Deus, que nos revela seu amor. São Paulo fala da obediência da fé, como da primeira obrigação. Ele vê no desconhecimento de Deus o princípio e a explicação de todos os desvios morais. Nosso dever em relação a Deus consiste em crer nele e em dar testemunho dele. O primeiro mandamento nos manda alimentar e guardar com prudência e vigilância nossa fé e rejeitar tudo que se lhe opõe. Há diversas maneiras de pecar contra a fé. A dúvida voluntária sobre a fé, negligência
ou recusa de ter como verdadeiro que Deus revelou e que a Igreja propõe para crer. A dúvida involuntária designa a hesitação em crer, a dificuldade de superar as objeções ligadas à fé, ou, ainda, a ansiedade suscitada pela obscuridade da fé. Se for deliberadamente cultivada, a dúvida pode levar à cegueira do espírito, à incredulidade e à negligência da verdade revelada, ou à recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Chama-se heresia a negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deva crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. Chama-se apostasia o repúdio total da fé cristã. Chama-se cisma a recusa da sujeição ao sumo pontífice, ou da comunhão com os membros da Igreja a eles sujeitos. A esperança. Quando Deus se revela e chama o homem, este não pode responder plenamente ao amor divino, por suas próprias forças. Deve esperar que Deus lhe dê a capacidade de corresponder a este amor e de agir de acordo com os mandamentos da caridade. A esperança é o aguardar confiante da bênção divina e na visão beatífica de Deus. É também o temor de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo. O primeiro mandamento visa também os pecados contra a esperança, que são o desespero e a presunção. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-los ou o perdão de seus pecados. O desespero opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Há duas espécies de presunção. Ou o homem presume suas capacidades, esperando poder salvar-se com a ajuda do alto, ou então presume a onipotência ou a misericórdia de Deus, esperando obter seu perdão sem conversão e a glória sem mérito. A caridade. A fé do amor de Deus envolve o apelo e a obrigação de responder à caridade divina por um amor sincero. O primeiro mandamento nos ordena que amemos a Deus, acima de tudo e acima de todas as criaturas, por Ele mesmo e por causa dele. Pode-se pecar de diversas maneiras contra o amor de Deus. A indiferença negligenciar ou recusa a consideração da caridade divina, menospreza a iniciativa de Deus em nos amar e nega sua força. A ingratidão omite ou se recusa a reconhecer a caridade divina e a pagar amor com amor. A tibieza, a hesitação ou a negligência em responder ao amor divino, podendo implicar a recusa de se entregar ao dinamismo da caridade. A assídida ou preguiça espiritual chega a recusar até a alegria que vem de Deus e a ter o horror ao bem divino. O ódio a Deus vem do orgulho, ou opõe-se ao amor de Deus, cuja bondade nega e atreve-se a maldizê-lo, como que aquele que proíbe os pecados e aflige as penas. 2. Só a ele prestarás culto. As virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade dão forma às virtudes morais e as vivificam. Assim, a caridade nos leva a dar a Deus aquilo que, em toda justiça, lhe devemos como criaturas. A virtude da religião nos dispõe a esta atitude. A adoração. A adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como o Criador e o Salvador, o Senhor e o dono de tudo que existe, o amor infinito e misericordioso. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 8. De Jesus, citando Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Adorar a Deus é, no respeito e na submissão absoluta, reconhecer o nada da criatura,
a qual não existe a não ser por Deus. Adorar a Deus é como Maria no Magnífica, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se a si mesmo, confessando com gratidão que ele fez grandes coisas e que seu nome é santo. A adoração do único Deus liberta um homem do fechamento em si mesmo, da escravidão, do pecado e da idolatria do mundo. A oração. Os atos de fé, de esperança e de caridade ordenados pelo primeiro mandamento cumprem-se na oração. A elevação do Espírito para Deus é a expressão da adoração que lhe rendemos. Prece de louvor e de ação de graças, de intercessão e de súplica. A oração é uma condição indispensável para poder obedecer aos mandamentos de Deus. É preciso orar sempre, sem nunca desistir. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. O sacrifício. É justo oferecer a Deus sacrifícios em sinal de adoração e de reconhecimento, de súplica e de comunhão. É verdadeiro sacrifício toda ação feita para se unir a Deus em santa comunhão e poder ser feliz. Para ser verídico, o sacrifício exterior deve ser a expressão do sacrifício espiritual. Sacrifício para Deus é um espírito contrito. Salmo 51, versículo 19. Os profetas da antiga aliança denunciaram com frequência os sacrifícios feitos sem participação interior ou sem ligação com o amor do próximo. Jesus recorda a palavra do profeta Oséias: misericórdia eu quero, não sacrifício. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13, capítulo 12, versículo 7. O único sacrifício perfeito é o que Cristo ofereceu na cruz, em total oblação ao amor do Pai e para a nossa salvação. Unindo-nos a seu sacrifício, podemos fazer a nossa vida um sacrifício a Deus. Promessas e votos. Em várias circunstâncias, o cristão é convidado a fazer promessas a Deus. O batismo e a confirmação, o matrimônio e a ordenação, sempre as contém. Por devoção pessoal, o cristão pode também prometer a Deus este ou aquele ato, oração, esmola, peregrinação, entre outros. A fidelidade às promessas feitas a Deus é uma manifestação do respeito devido à majestade divina e do amor para com Deus fiel. O voto, isto é, a promessa deliberada e livre de um bem possível e melhor feita a Deus, deve ser cumprida a título da virtude da religião. O voto é um ato de devoção, na qual o cristão se consagra a Deus, ou lhe promete uma obra boa, pelo cumprimento de seus votos. O homem dá a Deus o que lhe prometeu e consagrou. Os Atos dos Apóstolos nos mostram São Paulo preocupado em cumprir os votos que fizera. A Igreja atribuiu valor exemplar aos votos de praticar os conselhos evangélicos. Alegre-se, Mãe Igreja, ao encontrar em seu seio muitos homens e mulheres que seguem mais estreitamente o aniquilamento do Salvador e mais claramente demonstram aceitando a pobreza da liberdade dos filhos de Deus e renunciando às próprias vontades, submetendo-se eles ao mesmo homem por causa de Deus, em matéria de perfeição, além da medida do preceito, para que mais plenamente se conformem a Cristo obediente. Em certos casos, a Igreja pode, por motivos adequados, dispensar dos votos e das promessas. O dever social da religião e o direito à liberdade religiosa. Todos os homens estão obrigados a procurar a verdade, sobretudo naquilo que diz respeito a Deus e à sua Igreja, e depois de conhecê-la, abraçá-la e praticá-la. Este dever decorrer da própria natureza dos homens, e não contrário a respeito sincero para com as diversas religiões que refletem lampejos daquelas verdade que ilumina a todos os homens.
nem a exigência da caridade, que impele os cristãos a tratar com amor, prudência e paciência os homens que vivem no erro ou na ignorância acerca da fé. O dever de prestar a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. Esta é a doutrina católica tradicional sobre o dever moral dos homens e das sociedades, em relação à verdadeira religião e à única Igreja de Cristo. Evangelizando sem cessar os homens, a Igreja trabalha para que estes possam penetrar no espírito cristão as mentalidades e os costumes, as leis e as estruturas da comunidade em que vivem. O dever social dos cristãos é respeitar e despertar em cada homem o amor da verdade e do bem. Exige que leve a conhecer o culto da única religião verdadeira, que subside da Igreja Católica e Apostólica. Os cristãos são chamados a ser luz do mundo. Assim, a Igreja manifesta a realeza de Cristo sobre toda a criação, e particularmente sobre as sociedades humanas. Em matéria religiosa, ninguém seja obrigado a agir contra a própria consciência, nem impedido de agir, dentro dos justos limites, de acordo com ela, em particular ou em público, só ou associado a outrem. Este direito funda-se na própria natureza da pessoa humana, cuja dignidade a faz aderir livremente à verdadeira divindade, que transcende a ordem temporal. Por isso, este direito continua a existir ainda para aqueles que não satisfazem a obrigação de procurar a verdade e de aderir a ela. Se, em razão de circunstâncias particulares dos povos, for conferida a uma única comunidade religiosa especial reconhecimento civil na organização jurídica da sociedade, será necessário que, ao mesmo tempo, se reconheça e se observe em favor de todos os cidadãos e das comunidades religiosas o direito à liberdade em matéria religiosa. O direito à liberdade religiosa não significa nem a permissão moral de aderir ao erro, nem um suposto direito ao erro, mas um direito natural da pessoa humana à liberdade civil, quer dizer, a imunidade de coração externa dos justos limites em matéria religiosa, da parte do poder político. Este direito natural deve ser reconhecido no ordenamento jurídico da sociedade e de tal maneira que constitua um direito civil. O direito à liberdade religiosa não pode ser por si mesmo nem ilimitado, nem limitado apenas por uma ordem pública estendida de matéria positivista ou naturalista. Os justos limites que lhes são inerentes devem ser determinados para cada situação social, pela prudência política segundo a exigência do bem comum, e ratificados pela autoridade civil, segundo norma jurídica de acordo com a ordem moral objetiva. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento proíbe prestar honra a outros afora o único Senhor que se revelou ao seu povo. Proíbe a superstição e a irreligião. A superstição representa, de certo modo, um excesso perverso da religião, e a irreligião é um vício oposto por deficiência à virtude da religião. A superstição. A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos importância de alguma maneira mágica a certas práticas, em si mesmas legítimas ou necessárias, atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que elas exigem, é cair na superstição. A idolatria. O primeiro mandamento condena o politeísmo.
exige que um homem não acredite em outros deuses fora Deus, que não venere outras divindades que não o único. A Escritura lembra constantemente esta rejeição a ídolos, ouro e prata, obras das mãos dos homens, ou as quais têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Esses ídolos vão tornando as pessoas vãs. Sejam como eles os que fabricam e todos os que nele confiam. Salmo 115, versículos 4, 5, 8. Deus, pelo contrário, é o Deus vivo. Livro de Josias, capítulo 3, versículo 10, que faz viver e intervém na história. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos, ao paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura no lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios. Por exemplo, o satanismo. Do poder, do prazer, da etnia, dos antepassados, do Estado, do dinheiro, entre outros. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Numerosos mártires morreram por não adorar a besta, recusando-se até a simular o seu culto. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus. É, portanto, incompatível com a comunhão divina. A vida humana unifica-se na adoração do único. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem e o livra de uma dispersão infinita. A idolatria é uma perversão do sentimento religioso inato do homem. O idolatra é aquele que refere-se a qualquer coisa que não seja Deus, sua indestrutível noção de Deus. Adivinhação e magia. Deus pode revelar o futuro a seus profetas ou a outros santos. Todavia, a atitude cristã correta consiste em entregar-se com confiança nas mãos da providência, do que tange ao futuro, e em abandonar toda a curiosidade doentia a este respeito. A imprevidência pode ser uma falta de responsabilidade. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou ao demônios, evocação dos mortos ou de outras práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro. A consulta dos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte. Os fenômenos de visão e o recurso a médiuns esconde uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens, juntamente com o desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Todas as práticas da magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los ao seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas da intenção de prejudicar a outrem, ou quando recorrem ou não é a intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica frequentemente em práticas de adivinhação ou de magia. Por isso a Igreja adverte os fiéis a evitá-lo. Os recursos às práticas médicas ditas tradicionais são legítimas, nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração de credulidade alheia. A irreligião.
O primeiro mandamento de Deus reprova os principais pecados da irreligião: a ação de tentar a Deus em palavras ou em atos, o sacrilégio e a simonia. A ação de tentar a Deus consiste em pôr à prova, em palavras ou em atos, sua bondade e sua onipotência. Foi assim que Satanás quis conseguir que Jesus se atirasse do alto do templo e obrigasse Deus desse modo a agir. Jesus opõe-lhe na palavra de Deus: não tenteis o Senhor vosso Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. O desafio contido em tal tentação de Deus falta com o respeito e a confiança que devemos a nosso Criador e Senhor. Inclui sempre uma dúvida a respeito do seu amor, sua providência e seu poder. O sacrilégio consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos e as outras ações litúrgicas, bem como as pessoas, as coisas e os lugares consagrados a Deus. O sacrilégio é um pecado grave, sobretudo quando cometido contra a Eucaristia, pois neste sacramento o próprio corpo de Cristo se nos torna substancialmente presente. A simonia é definida como a compra ou venda de realidades espirituais. A Simão, o mago, que queria comprar o poder espiritual que via em ação dos apóstolos, Pedro responde que o teu dinheiro vai contigo à perdição. Pensas que podes adquirir o dom de Deus por dinheiro? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 20. Desta maneira, Pedro obedecia a palavra de Jesus. De graças recebestes, de graça deves dar. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8. É impossível apropriar-se dos bens espirituais e comportar-se em relação a eles como um possuidor ou um dono, pois a fonte deles é Deus. Só se pode recebê-los gratuitamente dele. Além das ofertas estabelecidas pela autoridade competente, o ministro nada peça pela administração dos sacramentos, tomando cuidado sempre que os necessitados não sejam privados da ajuda dos sacramentos por causa de sua pobreza. A autoridade competente fixa estas ofertas, em virtude do princípio de que o povo cristão deve cuidar do sustento dos ministros da Igreja. O trabalho tem direito ao seu sustento. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 10. O ateísmo. Muitos de nossos contemporâneos não percebem, de modo algum, a união íntima e vital com Deus, ou explicitamente rejeitam, a ponto de o ateísmo figurar entre os mais graves problemas de nosso tempo. O termo ateísmo abrange fenômenos muito diversos. Uma forma frequente é o materialismo prático, de quem limita suas necessidades e suas ambições ao espaço e ao tempo. O humanismo ateu considera falsamente que o homem é seu próprio fim e o único artifício, e demiurgo de sua própria história. Outra forma de ateísmo contemporâneo espera a libertação do homem pela via econômica e social, que a religião, por sua própria natureza, impediria esta libertação, na medida em que, ao estimular a esperança do homem numa quimérica vida futura, o desviará da construção da cidade terrestre. Na medida que rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra a virtude da religião. A imputabilidade desta falta pode ser seriamente diminuída em virtude das intenções e das circunstâncias, da gênese e da difusão do ateísmo. Grande parcela de responsabilidade pode caber aos crentes, na medida em que, negligenciando a educação da fé, ou por uma exposição enganosa da doutrina, ou por deficiência de sua vida religiosa, moral e social, se poderia dizer deles que mais escondem do que manifestam o rosto autêntico de Deus e da religião. Muitas vezes o ateísmo se funda em uma concepção falsa da autonomia humana,
que chega a recusar toda dependência em relação a Deus. Contudo, o reconhecimento de Deus não se opõe de modo algum à dignidade do homem, já que esta dignidade se fundamenta e se aperfeiçoa no próprio Deus. A Igreja sabe perfeitamente que sua mensagem se coaduna com as inspirações mais íntimas do coração humano. O agnosticismo. O agnosticismo se reveste de muitas formas. Em certos casos, o agnóstico se recusa a negar a Deus. Ao contrário, postula a existência de um ser transcendente que não poderia revelar-se e sobre o qual ninguém seria capaz de dizer nada. Em outros casos, os agnósticos não se pronunciam sobre a existência de Deus, declarando que é impossível prová-la e até afirmá-la ou negá-la. O agnosticismo pode, às vezes, conter certas buscas de Deus, mas pode igualmente representar indiferentismo, fuga de pergunta última sobre a existência e preguiça da consciência moral. Com muita frequência, o agnosticismo equivale ao teísmo prático. Quarto, não farás para ti imagem esculpida de nada. O mandamento divino incluía a proibição de toda representação de Deus por mão do homem. O Deuteronômio explica: do dia em que o Senhor vos falou no meio do fogo no Horebe, não vistes figura alguma. Guardai-vos bem de corromper-vos, fazendo figuras de ídolos de qualquer tipo. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 a 16. Eis aí o Deus absolutamente transcendente, que se revelou a Israel. Ele é tudo, mas ao mesmo tempo ele está acima de todas as suas obras. Livro de Eclesiástico, capítulo 43, versículos 27 a 28. Ele é o princípio e autor da beleza que as criou. Livro da Sabedoria, capítulo 13, versículo 3. No entanto, desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que simbolicamente conduzissem à salvação operada pelo Verbo encarnado, como a serpente de bronze, a arca da aliança e os querubins. Foi se fundamentando no mistério do Verbo encarnado que o Sétimo Concílio Ecumênico de Nicéia, em 787, justificou contra o iconoclastas, o culto dos ícones, os de Cristo e também os da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige a quem ela representa, e quem venera uma imagem venera a realidade dela nela reproduzida. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração, que só compete a Deus. Os atos de culto não se dirigem às imagens como realidades em si, mas a consideram em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem a Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem, enquanto tal, não termina nela, mas tende para a realidade que ela representa. Resumindo, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. O primeiro mandamento convida o homem a crer em Deus, a esperar nele e amá-lo acima de tudo. Adorarás o Senhor teu Deus. A adorar a Deus, orar a Ele e oferecer-lhe o culto que lhe é devido, cumprir as promessas e os votos que foram feitos a Ele. São atos da virtude da religião que nascem da obediência ao primeiro mandamento. O dever de prestar um culto autêntico a Deus incumbe ao homem tanto individualmente como em sociedade. O homem deve,
poder professar livremente a religião, tanto em particular como em público. A superstição é um desvio do culto que rendemos ao verdadeiro Deus. Ela se mostra particularmente na idolatria, assim como nas diferentes formas de adivinhação e de magia. A ação de tentar a Deus em palavras ou em atos, o sacrilégio, a simonia, são pecados de irreligião proibidos pelo primeiro mandamento. Enquanto rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra o primeiro mandamento. O culto às imagens sagradas está fundamentado no mistério da encarnação do Verbo de Deus. Não encontraria o primeiro mandamento.